dia 20 de janeiro de 1973, era assassinado na Guiné-Conakry Amílcar Cabral, o grande ideólogo da luta de libertação da Guiné e Cabo Verde. Seguramente, Amílcar Lopes Cabral foi e é uma das maiores figuras da África e do mundo. E hoje, 20 de janeiro de 2024, faz precisamente 49 anos da morte daquele que é considerado o pai da independência, legitimamente o Dia da Nacionalidade cabo-verdiana. Algumas gerações depois, passamos a ter uma conversa com um dos companheiros mais marcantes de Amílcar Cabral, neste caso com o comandante Pedro Pires. Nós, jovens de hoje, em representação da estação de televisão TIVE, queremos ter um breve diálogo com um dos protagonistas da história moderna das ilhas para percebermos parte dos conteúdos das suas memórias como legado ao futuro de Cabo Verde. Muito boa tarde, comandante Pedro Pires. No dia 20 de janeiro assinala-se o Dia dos Heróis Nacionais, uma data marcante para Cabo Verde e também para os cabo-verdianos. Pode relembrar aqui conosco como teria chegado a luta armada na Guiné-Conakry, o ano e todas as circunstâncias à volta da sua chegada ao palco dos acontecimentos que viriam editar a sua participação nesse grande momento da sua vida? Bom, já lá vão muitos anos em que eu me integrei no PAIGC enquanto militante a parte inteira da luta de libertação nacional. Na verdade, passamos primeiro por Conakry, mas depois passamos por diversas localidades, quer da Guiné, quer de outros países. De modo que foi um percurso, como é que podemos chamar, um percurso em que houve várias facetas, vários países, vários combates, diria. Eu participei durante a primeira parte na mobilização dos cabo-verdianos para aderirem à luta de libertação nacional no quadro do PAIGC. Depois fiz a formação militar. Por fim, integrei as estruturas militares do PAIGC na Guiné, na frente leste, depois na frente sul. Por fim, em 1974, estive nas negociações que conduziram ao reconhecimento da República da Guiné-Bissau por Portugal. E, por fim, voltei a Cabo Verde em outubro de 1974. Daí até julho de 1975 estive cá. Portanto, nas andanças por cá, nas militâncias por cá, depois das negociações de novo, nas negociações com Portugal, a 19 de dezembro de 1974, e por fim tivemos a independência. Esse é, de uma forma rápida, o meu percurso como combatente da liberdade. E, em resumo, que visão e sentimentos lhe animaram para aderir às causas de Amílcar Cabral? Bom, o que é que nos motivou? O que é que nos motivou? A nossa convicção de que era preciso mudar a nossa condição de país colonizado, que era preciso lutar pela nossa libertação. A questão é que era um tempo em que a libertação, a condenação do colonialismo estava em dia, era o tema. Desde 1945 até 1975, mesmo até 1980, a questão da libertação dos povos colonizados esteve na ordem do dia, quer os povos colonizados africanos, quer os outros. De modo que
a questão, a problemática da libertação chega com a tomada de consciência, chega com as mudanças políticas que tiveram lugar no mundo, particularmente depois, no fim da Segunda Grande Guerra, e a instituição da ONU, a instituição da Declaração Universal dos Direitos do Homem. É todo mundo que estava em mudança, passando de um tempo em que, em primeiro lugar, estava a dominação dos outros, para um tempo em que, em primeiro lugar, começou a estar a libertação dos oprimidos. E décadas depois, como é que lembra a pessoa Amílcar Cabral as ideias trocadas, as lembranças e o relacionamento com os mais novos e também os mais velhos? Bom, eu estive a lutar no quadro do PAIGC sob a liderança da Amílcar Cabral de 1961 a 1973, portanto 12 anos. Foram 12 anos de convívio, foram 12 anos de troca de ideias, de 12 anos de conhecimento um do outro, 12 anos de amizade e 12 anos de também solidariedade. Durante 12 anos é muito tempo. Eu acho que sim, temos a possibilidade nas nossas relações de conhecer uns e outros. O que eu posso dizer é que durante esse tempo as minhas relações com Amílcar Cabral foram relações de companheirismo, relações de camaradagem, relações de companheiros de luta que estão na mesma trincheira, correndo os mesmos riscos. E as nossas relações, para além dessas, nossas relações de comunicação, de discussão, de troca de ideias, tudo isso permite a construção de laços sólidos de amizade, de camaradagem, de solidariedade. Nas condições em que nós agíamos, em que nós combatíamos, posso dizer que são situações de risco. Quer dizer, ninguém sabe se morre ou se não morre, ninguém sabe se sobrevive ou não sobrevive. Mas toda a gente sabe que há riscos, que corremos riscos. Portanto, nessa situação, somos obrigados a ser solidários, companheiros, amigos e proteger-nos uns aos outros. Portanto, essas eram as relações. As nossas relações, além disso, de muita confiança, amizade, eu diria até muita cumplicidade política. O que eu posso dizer é que a gente se entendia, eu entendia bem com ele. Portanto, isso é que facilitou, eu creio, em certa medida, a consolidação, o aprofundamento das nossas relações. E como levavam na prática a vida nos campos de batalha? Se sentiam medo, angustiados e se acreditavam mesmo que iriam vencer na luta armada? Olha, o campo de batalha é amplo. Não significa que estamos sempre em guerra. E, portanto, aí, pensando um bocadinho, aí eu acho que é importante que estamos sempre a carregar a bateria. Nós não podemos nunca desanimar, portanto temos estado a convencer a nós mesmos que o que estávamos a fazer era possível e convencer a nós mesmos que podíamos ganhar e podíamos ter uma vitória. De modo que estamos em permanente, em certa medida, não é guerra connosco mesmo, mas é conflito connosco mesmo. Nesse seguinte sentido, afinal, vamos ganhar, não vamos ganhar, o que é que nos falta para ganhar, o que é que devemos fazer para ganhar. Estamos nessa situação de, não é bem incerteza, mas muito perto de incerteza, conflito e incerteza, porque do outro lado, nós não estamos sozinhos, do outro lado está o inimigo. Ora, o inimigo está à espera
através de toda a sua campanha, através de todas as suas atividades, está à espera de nos esmagar, está à espera de nos derrotar. De modo que eles também não querem ser derrotados. De modo que vivemos uma situação de tensão, se podemos dizer assim, e de conflito, mas sempre acreditando naquilo que estávamos a fazer, que podíamos ganhar. Foi o que aconteceu. E se hoje sente que os jovens se deixam motivar para algo tão abstrato e de alta exigência? O que é que eu lhe posso dizer é que todos têm sonhos. Todos têm sonhos, todos têm utopias. Há coisas com as quais nós sonhamos e procuramos materializar. A nossa diferença é que nós sonhamos e procuramos materializar o nosso sonho. Portanto, fomos coerentes com o nosso sonho. Mas, à primeira vista, é um sonho, é uma opção, é uma utopia, é um projeto arriscado. Portanto, não é nada garantido. Aí, o estar numa luta de libertação, estar numa guerra de libertação, é isso, é que nada está garantido. De um lado, há os dois oponentes, os dois opositores, nós estamos do lado, o nosso inimigo está do outro lado, todos nós procuramos ganhar e utilizamos as armas que temos. Não utilizamos só as armas militares, mas também utilizamos as armas políticas, utilizamos as armas da informação, do combate de ideias, outros utilizam as armas da desinformação. A campanha contra nós, o nosso inimigo, utilizava muito a arma da desinformação, da campanha, da mentira, para convencer os mais frágeis, mais débeis politicamente. O que podemos dizer é que muita gente acreditou nessas mentiras, muita gente acreditou nessa desinformação, muita gente acreditou na intoxicação, numa política de intoxicação, de convencer as pessoas para não participarem no projeto. Podemos perguntar se é justo, se não é justo, se é legítimo, se não é legítimo. Aí é difícil dizer porque está a defender os seus interesses. Cada um defende o seu interesse com as armas que tem. Todas as armas militares, as armas políticas, as armas culturais, etc. Cada um defende-se com as armas que tem. Nós defendíamos com as armas que tínhamos, quer as armas militares, mas quer também os nossos ideais de igualdade, de fraternidade, de justiça social, etc., que era a nossa ideologia. Recorda-se de alguma situação que marcou no campo de batalha, juntamente com os seus camaradas? Olha, das coisas mais complicadas que há, é perder um companheiro, perder um camarada. É doloroso ver alguém que morre, mas ao mesmo tempo é doloroso ver alguém ferido. Tudo isso é doloroso, é complicado ver o sangue. Nunca se acostuma a isso. Não nos acostumamos nem à morte, nem ao sofrimento. Sofremos com isso. Sofremos com a morte dos nossos companheiros, sofremos com os ferimentos dos nossos companheiros. Mas essa é a vida, não é? Essa é a vida. Eu das situações mais críticas foi quando caí numa mina, o carro em que caiu numa mina e, tivemos vários feridos, um morto e vários feridos. Podia morrer aí, mas a questão não está aí. A questão não está aí. Pensa-se pouco nisso. E nós, uma
coisa que não cabia na nossa cabeça, pelo menos na minha e das pessoas que me eram mais próximas, mais íntimas, era desistir. Não, desistir nunca. Vamos ver, vamos continuar até persistindo, juntando, trazendo mais gente, trazendo novas armas, tudo isso. Ou reforçando as nossas capacidades humanas, mas também reforçando as nossas capacidades militares. É assim que nós evoluímos até chegarmos a um ponto em que, em 1973, em maio de 1973, tivemos uma grande vitória no sul da Guiné, em Guilé, em que tomamos esse acortalamento. Isso foi o fim foi mais ou menos o fim da guerra. Mas porquê? Porque eu falei há bocado das armas, de novas armas, porque conseguimos, ou seja, Amílcar Cabral conseguiu que o exército soviético, o Estado-Maior soviético, lhe fornecesse essas armas bastante modernas, tecnicamente avançadas, que com isso neutralizamos a aviação portuguesa e a partir daí as coisas tornaram-se mais fáceis. Comandante, como é que Amílcar Cabral via a África, uma África oprimida ou atrasada? Amílcar Cabral era, podemos dizer, olha, que os movimentos de libertação das colónias portuguesas, em grande medida, surgiram de um grupo de jovens que se formaram em Portugal nos finais dos anos 40, 50. Portanto, dessa juventude que, chegando a Portugal, ou já antes traziam as ideias da libertação, do combate ao colonialismo e da erradicação do colonialismo. Portanto, já na sua nascença, o movimento era multinacional ou plurinacional. Englobava gente de Angola, de Moçambique, da Guiné, de São Tomé, de Cabo Verde. Já em si era esse início já era panafricanista, se quiser. Mas o Amílcar Cabral era um panafricanista convencido. E todo o nosso combate se fez mais ou menos num campo, num hábito panafricanista. Porque a criação da própria Organização da Unidade Africana veio consolidar o movimento panafricanista de libertação. Portanto, aumentaram-se os meios, os apoios, mas também vejamos que em 1960 é que houve a independência de um grande número de países africanos. Portanto, é a partir de 60, 61, 62, 63 é que uma boa parte dos países africanos tornaram-se independentes, o que facilitou o nosso combate, facilitou a solidariedade e facilitou, em certa medida, o apoio político nas Nações Unidas, a diplomacia internacional, tudo isso se fez no âmbito, digamos, panafricanista. Para além do panafricanismo, também os movimentos de libertação eram apoiados pelo movimento dos países não alinhados, que já englobava os asiáticos, os países asiáticos e um país da Europa, que era a Jugoslávia. De modo, com o tempo, o campo da libertação, dos movimentos de libertação ou dos países recém-independentes, aumentou bastante e ganhou peso político internacional, mas ganhou uma coisa extremamente importante: peso político no seio das Nações Unidas. Portanto, aí
aqueles que criaram as Nações Unidas ou aqueles que dominavam os outros povos ficaram em minoria. Em minoria nas Nações Unidas. Mas as Nações Unidas têm como é que é dizer, tem uma certa limitação. Se pode ter maioria clara na Assembleia Geral, já não acontece no Conselho de Segurança, onde 4 países, 4 ou 5, creio que são 5 países, têm o direito de veto. E um equilíbrio, essa questão. Que temos de ver tudo isso, mas o movimento internacional, se queremos dizer, os países africanos independentes, os movimentos de libertação africanos, nós caminhamos juntos. Fizemos uma caminhada conjunta, mesmo os sul-africanos, mesmo a Namíbia, a Zâmbia, que estão lá na África Austral. Os sul-africanos foram nossos companheiros durante essa caminhada até o fim do apartheid. De modo, a África, os africanos no seu todo, juntaram-se e fizeram o seu melhor para a independência dos países e depois pelo fim do apartheid. E, de uma certa forma, considera que o mundo, nesta época, vivia uma época bastante conturbada devido aos vários movimentos de reivindicação e insurreição? Eu acho que sim, mas também acho que não. Porque, por exemplo, agora estamos numa época muito conturbada. Nunca houve, eu acho que nunca houve um engano, época em que não houvesse conflitos. Os conflitos podem ser mais violentos, menos violentos, mas há sempre, ou tem havido sempre conflito. Alguém pode dizer-me que não, mas tem havido sempre conflito. E, ora, o conflito desloca-se de um continente para o outro, mas pode voltar ao mesmo continente. Mas os conflitos aparecem sempre. Agora, as pessoas podemos perguntar, mas a razão dos conflitos? A razão dos conflitos é que cada um defende os seus interesses pelos meios que considera mais eficazes, mesmo que não sejam legítimos, mais eficazes. De modo que não sei se podemos dizer que o mundo tem vivido situações de paz ou situações de paz completa. Não, eu acho que não. Se nós formos ver tudo isso, havemos de ver que há sempre mais ou menos conflito. Quando é que isso vai acabar é que a gente não sabe. E como caracterizas a vida no arquipélago perante as condições supostamente difíceis de realização material, de como eram tratadas as liberdades dos jovens? Quando, em 1974, quer dizer? Sim. Eu acho que é interessante falar de 1974, até porque vão fazer 50 anos. 50 anos do encerramento do presídio de Tarrafal. 50 anos disso ou daquilo ou aquilo outro. De modo que... Mas os jovens era a principal força aqui em Cabo Verde. Os principais forças da luta pela independência e da grande mudança que teve lugar aqui. Outros até ficavam incomodados com a irreverência dos jovens, sobretudo com o dinamismo, com o movimento social que havia, e muitos também ficavam talvez ofendidos, incomodados com a linguagem. Com a campanha política, a linguagem, isso levava a que isso incomodasse os mais velhos, incomodasse aqueles que queriam manter a sua, a sua segurança, o seu bem-estar, a sua comunidade. Portanto, os jovens foram a força que empurrou tudo isso e conduziu a nossa independência.
Há hoje uma diferença entre o Cabo Verde de antes e um outro depois da independência? Não há comparação. Não há comparação. Na verdade, Cabo Verde mudou muito. Uma pessoa sai daqui e vai ao Tarrafal. Pode constatar as grandes mudanças que há no Tarrafal. O Tarrafal hoje, ou seja, não há... O Tarrafal hoje tem duas cidades, mais ou menos, que é a cidade do Mangue e a cidade de... a outra, Chombom. Mas isso em 1975 eram povoações que não tinham grande expressão. Estou a citar Tarrafal como exemplo, mas se a gente chegar aqui a Santa Cruz, as mudanças são enormes, mas também já lá vão cerca de 50 anos. Significa que em 50 anos há muitas mudanças, mas Cabo Verde de 2024 tem pouco a ver com Cabo Verde de 1974. Tem muito pouco a ver com Cabo Verde. Mesmo na aparência das pessoas. Apesar de haver muitas desigualdades aqui, mas mesmo na aparência das pessoas, isso é completamente diferente. Depois, porque para além de mais bem-estar e acesso a muito mais coisas, a muito mais bens, mas nós temos contacto com outros países, com outras sociedades, que temos a televisão, agora temos tudo isso, de redes sociais, a comunicação, dois elementos importantes aqui. Um elemento importante é a educação. A educação. Cabo Verde teve um desenvolvimento enorme em matéria de educação. Poderá dizer, bom, educação, mas se coloca a questão da qualidade. Mas a questão não é bem essa, porque todas as vezes que há um aumento, que há uma expansão, há uma tendência para reduzir a qualidade. Depois, o movimento virá depois para aumentar a qualidade. Mas estava a dizer que dois elementos fundamentais, eu acho, para as grandes mudanças, uma é a educação. A educação é importante. Outra está-se a ver agora, é a comunicação. As informações que nos chegam, as relações que temos com o exterior, etc., provoca mudanças, querendo nós ou não querendo nós. Quer dizer, esses elementos aqui têm funcionado para provocar mudanças em Cabo Verde. Acredito que com a educação, que o fator fundamental é a educação. Ora, se há melhoria do bem-estar, isso está claro que isso muda também. Mas confesso que Cabo Verde de 1974 não tem nada a ver com o Cabo Verde 50 anos depois. Não. Comandante, não seria sincero se começasse a lamentar. Não lamento nada. Eu acho que podemos corrigir o que está mal. Ou o que não está muito bem. Ok. Conhecendo Amílcar Cabral, o comandante acha que ele estaria satisfeito com essa trajetória? Não, bom, nós agora estamos este ano a comemorar ou a celebrar o centenário de Amílcar Cabral. Estamos a celebrar o centenário. Vamos procurar fazer um balanço, mas se Amílcar Cabral estaria satisfeito, é bem possível que não estivesse completamente satisfeito, mas acredito que ele não estaria desiludido. Eu acho que ele não estaria desiludido, porque era suficientemente lúcido
para saber que as coisas não acontecem como queremos. Ele até dizia, a realidade não é aquilo que temos na nossa cabeça. É uma coisa completamente diferente. Portanto, não vamos confundir o que temos na nossa cabeça, o que pensamos ou o que julgamos saber com o que existe realmente. Eu acho, como pessoa lúcida que era, ele podia estar um pouco decepcionado, mas não estaria desiludido, jamais. Particular, não. Eu creio particularmente com Cabo Verde, mas eu acho que com a África, apesar de muitos problemas existentes, que eu acho vêm sobretudo de carências políticas e de carência das lideranças africanas, eu acho sim. Mas a África mudou muito também. Mudou muito. Se você vai a uma cidade como Abidjan, vai ver que mudou muito. Ou vai a uma cidade como Lagos, vai ver que mudou. Mesmo Dakar, mudou. Agora, não resolveu todos os problemas e ficaram alguns problemas sérios por resolver. Estou de acordo. Mas, na minha perspectiva, a África mudou muito. Mudou muito e até uma questão que é importante. Hoje, se a gente perguntar quantas universidades há em África, eu não posso dizer quantas, mas são centenas de universidades e algumas com qualidade. Agora, as coisas nunca são perfeitas como as concebemos. Mas vamos realizar o que podemos realizar. Nós trabalhamos na base da possibilidade. O que é possível fazer. Que podemos melhorar. Completamente de acordo. Há a necessidade da melhoria da liderança, da melhoria da responsabilidade das pessoas, melhorias éticas. As pessoas serem mais honestas. Perfeitamente. Agora, mudanças positivas ou? Nisso, acha justo que o senhor seja catalogado como um dos pais do Estado pós-independente? Aceita essa catalogação? Não, eu não seria pai. O que eu posso ser é um dos construtores. Eu estou de acordo. Não sou... Não seria... Qual é a palavra? Falso. Considero, entendo, com responsabilidade. Com responsabilidade, mas também com honestidade, que tive um papel importante na construção do Estado de Cabo Verde e na edificação do Estado e, sobretudo, também em convencer as pessoas que o seu país é viável. Nós, em 1974, 75, 7, por aí, eu utilizava uma palavra para as pessoas, que é nós estamos a fazer a viabilização do nosso país. Portanto, o país que era considerado inviável, estamos a viabilizá-lo. Portanto, sim, eu acho que isso exigia muita coragem. Coragem, espírito de sacrifício e espírito de renúncia. Não exigir nada. Sim, isso foi possível. Eu tive um papel, eu acho que sim, um papel importante nesse aspecto, mas não era o único. Havia outros também, era uma equipa, outras pessoas, os outros também tiveram o seu papel. Daí que eu acho que a palavra pai é um bocadinho exagerada. Agora, um dos construtores, admito que sim. Comandante, hoje em dia há pessoas que
manifestam que a independência não ter valido a pena. Vou citar aqui alguns pontos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise. E há jovens que estão a fazer de tudo para emigrar, o ambiente de crispação entre os partidos, o desemprego e a falta também de oportunidade que se nota hoje em dia, e uma vida parlamentar também que começa a não inspirar confiança. Gostaria de uma análise do senhor perante esses pontos. Eu tenho evitado de entrar em polémicas, sobretudo sobre aquilo que acontece agora, porque eu acho que como não participo nas atividades políticas, não tenho nenhum cargo político. Portanto, eu sou um observador e dou a contribuição que puder nisso. Entendo que temos muito que aperfeiçoar. Temos muito que aperfeiçoar, que por vezes fico com a ideia que não temos a consciência da fragilidade do nosso país. Que é fundamental que a gente se entenda sobre as questões mais importantes, sobre as questões estratégicas do país, sobre as questões maiores do país, que entendo que devia haver um diálogo diferente. Entendo que devia haver um diálogo diferente, talvez mais confiança, e eu acredito que toda a gente quer o bem de Cabo Verde. Não vejo em ninguém inimigo de Cabo Verde. Cada um dá o que puder dar. Mas eu entendo o que nos falta é o espírito de diálogo e a capacidade de escuta. Não é ouvir, é escutar o outro. Verdade? Parece que nós não nos escutamos. Ouvimos. Ora, precisamos levar o diálogo muito mais a sério e precisamos de levar a escuta do outro muito mais a sério. Isso é que é a minha perspectiva. Mas eu, francamente, não gosto de entrar em polémicas neste momento, porque não tenho atividades viradas para isso, não trabalho para isso, estou a trabalhar numa outra perspectiva. Sim. E considera que a falta de consenso entre os atores políticos... A falta de consenso? Sim, entre os atores consenso, políticos. Está a dizer? Sim, isso é evidente. Isso é a coisa mais evidente e que há cá. Mas eu disse há bocado, a questão é o diálogo. É que consenso não é a imposição do meu ponto de vista. É uma convergência entre o seu ponto de vista e o meu. Você terá que fazer concessões e eu terei que fazer concessões. Agora, partir do princípio que há consenso, quando eu mantenho a minha posição sem mudar nada, aqui não é consenso, é imposição. Então, de consenso, do meu ponto de vista, exige diálogo, exige concessões mútuas. Quando não há concessão, não há consenso. Porque você está a impor o seu ponto de vista. Isso não é consenso. Isso é utilizar o poder da maioria. Não é consenso. Ok, e para finalizar, no mundo que vivemos hoje, conturbado com guerras e degradação humana, achas que Cabo Verde consegue resistir ao futuro? Eu entendo que vivemos um momento complicado e há muita incerteza, muita insegurança no mundo. A pergunta é como reduzir isso ou como eliminar os fatores de insegurança. Um país como Cabo Verde precisa de um mundo pacífico. Se não há paz e um país pequeno, frágil como Cabo Verde, o que é que deve fazer?
Eu acho que os países como Cabo Verde e outros devem lutar para que haja paz e defender os seus interesses, sem fazer muitas concessões, porque aqui no mundo, temos de ter em conta que cada país defende, ou cada governo defende os seus interesses. Como diria o outro, não há governo amigo ou inimigo, há interesse do Estado. Como Cabo Verde, no meio de tudo isso, pode situar-se? Isso aí, há uma nova liderança, há de saber situar. Mas eu, a isso vou dizer falar de uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com um cabo-verdiano que foi magistrado em Portugal, Dr. Jorge Ferro Ribeiro, e foi membro do governo. O que é que ele me disse? Ele disse-me: Pedro Pires, quando vocês tomarem... Depois fizemos amigos. Ele disse: quando vocês tomarem a independência, o que é que pensaram? Não, esses indivíduos vão negociar com alguém para instalar uma base em Cabo Verde. Mas, porque só assim, eu disse, só assim é que vocês podiam conseguir meios. Mas ele diz: a minha admiração, o meu espanto, é que vocês não escolheram essa via. Escolheram a via do não alinhamento. Do não alinhamento, em que colocaram em primeiro lugar os interesses do país. Eu defendo a ideia que devemos refletir sobre o nosso percurso. O que é que fizemos durante esse tempo? Como é que conseguimos manter uma certa autonomia de decisão? Contaram-me também uma outra anedota, isso no campo da diplomacia. Os diplomatas ocidentais, quando Cabo Verde votava nas Nações Unidas, diziam o seguinte: esses, já sabemos fulano, sabemos de que lado vai votar fulano, sabemos de que lado vai votar, mas esperemos por Cabo Verde. É quem fazia política. Então, se tivermos essa possibilidade, por que deitar fora essa herança? É questão. É uma herança. Como digo, agora fala-se muito de legado. É um legado do governo ou dos governos de Cabo Verde. Como é que analisamos os legados políticos, os legados diplomáticos do governo de Cabo Verde? E a partir daí é que podemos tomar uma decisão. O mal de Cabo Verde é que nós temos dificuldade de trabalhar os legados. A tendência é deitar fora o legado e construir um outro. Pode ser uma grande asneira. Então, a questão é, vamos ver o que fizemos durante esse percurso. E se não, mas só depois de confirmar que não vale, podemos mudar. Os nossos agradecimentos por esses minutos de memoração do seu passado, de luta, de afirmação de Cabo Verde. Muito obrigada. Obrigado eu.